Cara, a gente parou... Calma aí. Peraí, eu sei, tá? Eu tenho conversão. Eu tenho várias paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que eu já ouvi aí na vida e tal. Mas aí tu tava lá pedindo a Deus pra... Ok, aí contei tudo pra minha esposa, fiz aquela libertação, lancei o livro, publicou o livro, né? Comecei a viajar, dar o testemunho, né? E no começo eles me ameaçaram pesado, né? Meus animais de estimação morreram, né? E eu pensei, caramba, né? E o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? E as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, vocês vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? Onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que... E ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan, né, era Brasil restaurado, tal e tudo mais. E ele falou para mim, ele era meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura. Porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é a Daciolo? Pois é. Caralho! Não, mas não é ele não, não é ele não. Cabo Daciolo, pá. Não é quem um que é? apóstolo também, não posso dizer não. Tá. Isso não deve ser muito difícil de achar, não. Só vai lá, pesquisa aí, galera. Só pesquisar aí, quem foi ungido para ser presidente, então a campanha... Foi pífio, né? Ele teve, acho que 1%. E o Silvio Santos? Não, o Silvio Santos não tem nada a ver. Tem nada a ver? Tudo bem. O cara é homem do baú. Entendi. O Luciano Huck? Também não. O Faustão? Não. O... Ratinho. Não, Ratinho não. Ratinho seria... Irmandade não ia aceitar. Por quê? Por que não? Não porque ele é porra louca, pô. Não, porra louca demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta ser poderoso, não passa né? nem na entrevista. Não basta ser poderoso, né? Não. Tem que servir mesmo pra Tem que aquilo. servir, exato. Entendi. Tá, aí os caras começaram a... Eles nunca pararam? Tipo, hoje ainda te enchem o saco? Hoje não mais. Por quê? Aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, com a divulgação do livro Filho do Fogo, fosse despertar a igreja, né? Falei, puxa vida, né? Aquilo que foi plantado antes, né? Doutrina de demônio, doutrinas humanas, apostolado e pegar dinheiro do povo e inventar um monte de coisa, ato profético, que é o ato patético, né? Então, um monte de coisa acontecendo aí, né? E só roubando dinheiro do povo. Teve uma época que o Morris Cerulo, sabe quem é? Já ouviu falar? Morris Cerulo. Ele é um pregador americano e ele criou um projeto chamado Janela 1040. Então era um projeto pautado em latitude e longitude da Terra, né? Se formava um retângulo, Janela 1040 era um ponto do globo onde havia o maior número de pessoas não convertidas. Então ele arrecadou milhões de dinheiro do mundo inteiro, né, para investir em missionários. Só que nenhum missionário recebeu um tostão, não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado, quer dizer, desvio, não é só na política, não. Sabe? Na então, fé tem muito, né? Tem muito também, né? Então, fé pra mim é outro lado da política. Porque quando você deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. Tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta, que tá lá só se aproveitando da parada, vai salvar a tua vida. É meio... Tu diria que é um erro você se apegar à instituição igreja? Hoje, É. sim. Porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Porque tem muita vaidade, tem inveja, tem Mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance do dízimo. Velho Testamento. Que a princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele, ele fica ali para registro, não é? Eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo, né? Então Malaquias é um profeta que diz, aí está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas, que são os caras que cantam. Eram os sacerdotes, né? Eram sacerdotes, né? Então hoje os levitas têm essa conotação dos cantores, adoradores, né? Então adoradores, então seriam sacerdotes, adoradores. Então
eles estavam falhando com isso, mas não era dinheiro, era comida, era mantimento, né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus, ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado Leão da tribo de Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, você perguntar para qualquer pastor que menos cobra pro Kleber dízimo, Lucas, o Kleber Lucas, ele falou esse bagulho aí também, mas vai lá. você perguntar para qualquer pastor... ele concorda nesse ponto. Tá. Qualquer pastor que defende o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta, sabe? Estão dando uma bronca. Aí eles falam, tá vendo só? Falou do dízimo. Só que ali nós estamos na lei ainda é lei. Não começou a graça. A graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação. Com a crucificação, o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né? Mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mudou até a maneira de contar o tempo. Então, Jesus, a importância dele é muito grande. Então, ali começa o Novo Testamento. Tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou, né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. E ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então, eu tenho um grupo pequeno que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais, né? Mas eu tenho pequeno. Eu tenho um grupo que, se eu somar tudo, vai dar 300. Né? Mas essas 300, eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço quem são. O nome é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá? Ovelha sim. Como ruim esse nome. Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo pastoreados, sim, entendo, né? entendo. Nesse sentido, né? No sentido de serem pastoreados. Né? Mas são seres humanos, né? Claro. E então nós nos ajudamos um ao outro. Então, se alguém passa necessidade no grupo, né? Então perdeu emprego, né? Não consegue pagar o aluguel. Todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando o teu bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante 3 anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade. Não apenas orar, porque a oração, orar é falar, mas tem a ação, né? Tem a parte prática também. Então, a gente procura se ajudar. Então, não tem dízimo. A fé sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caralho. Então, assim, eles não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. E o legal é que a gente tem células que são... Eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro, que vai pelo Zoom. Então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né, no Japão. Tudo. Diferentes níveis de prosperidade também. Indiferentes, né? E assim, mas eu passo uma carga consistente de informação, muita informação. Né? Então são aulas que são dadas, não só por mim, mas por outros líderes do MGL que eu acabei forjando, né, na graça de Deus. O que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então, aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um dá naquilo que fala melhor, então ele dá aula, e esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados, né? Porque é tipo um centro de treinamento, quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, tem prova, tem avaliação, né? Para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu, né? Então, essa cobrança ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem de verdade. E hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar. Fulano está passando dificuldade, vamos ajudar. Não precisa mais. Eles mesmos se resolvem, né? Quando eles sabem, né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim, porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você pequenininho, ovelha no banco, né? Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre. Teve uma hora que tu falou o lance do... que uma dos principais feitiços era de ter a força de um demônio inferior em você, que não é uma possessão, é mais ele te empresta a força, talvez. Uma incorporação. Não, assim, a possessão demoníaca, né, ou a canalização,
ela é feita por demônios de menor patente, né? Aí pode possuir qualquer um, né? Isso tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, os Vezeira tem demônio na igreja, né? Tem demônio na igreja, demônio dando testemunho, né? Pedindo dízimo e tal. Falando engraçado. Falando né? errado ainda, né? Imagina, o demônio, falando errado. O demônio tem milênios de anos, né? Para pensar, domina todos os idiomas do mundo, né? Falar aramaico, hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater. Ah, tá. Então, errado mesmo, tá. Então, é assim. Então, não compra, né? Não é demônio. Um demônio analfabeto. Não dá. Não é um demônio. Vai ler Caminho Suave. Vai pro Caminho Suave. Não. Tá. Mas e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam? Não. Existe uma seita angelical? Não. Não existe? Não existe. Porque os anjos não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus. Quem recebe adoração é Deus, não é o anjo. Né? Jamais iriam se colocar. Mas não tem uma seita. Não tem os bonzinhos? Tem os mauzão. Mas tem os bonzinhos? Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus, que seguem os preceitos de Jesus. E eles não são organizados? São um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem um grupo dentro da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de fé, de vontade. Então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa... Na igreja, porra, se eu quiser ir pra igreja, eu só vou ali e entro, né? Pra eu entrar na Irmandade é outra pira. É outra pira, você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um filtro muito mais... É um filtro muito mais bem feito. Rigoroso. Rigoroso. Mas hoje a igreja trouxe estratégias do mundo, né? Estratégias carnais para atrair crentes carnais, né? Então pinta a igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né? Então isso parece piada, mas tem, né? Tem, então tem festa junina gospel. Para mim parece uns caras querendo atrair a juventude para cobrar dízimo. Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio, então, dá pra você fazer, dá pra um feiticeiro, um sacerdote talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma linhagem, né? Você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos nefilins. Ah, é? Tem que ter uma descendência, uma linhagem. Como você sabe que isso é do diabo, porra? Como você sabe que como que você descobre? Não, eu não sei. Eles disseram que eu tinha. Ah, não. Mas quem tem? Eles têm uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm, mais ou menos como o Mormon faz, acho que é Mormon que faz isso. Ah, tá. Né? Que eles têm uma árvore, eles vão lá desde Adão, eles abrem a árvore e chega até todo mundo que está hoje, dividindo a população. Tu chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, mas muito detalhe. Assim, tipo, os caras do topo lá que originaram essa porra aí era quem? Era Adão e Eva também? Não. Em Gênesis capítulo 6, diz que vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, terrenos, né, possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né, que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante. Né? E ele não era uma pessoa que tinha doença, gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? Então ele era um cara forte, era um guerreiro imbatível. Né? Então você tem que ter uma descendência desses Néfilins, né? Que Néfilim vem de queda, de Nef, queda. Então dessa fusão genética, que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual, que acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo, né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os demônios que transam?
Agora eu vou te explicar o detalhe. Eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí. Né? O que a gente vai fazer hoje à tarde? Né? Não sei. Vamos multiplicar demônio aí na humanidade. Vamos dar uma demonizada aí. Né? Pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. Já ouviu falar de súcubus e íncubos? Já. É familiar. Já, tem no Ragnarok. Tem? Súcubus do jogo? Súcubus é um demônio feminino muito atraente. É sedução. O incubus também um pouco. Só que masculino. Masculino, isso mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar. Né? E nós vemos o poder desses demônios. Para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata. Vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal. Você pega lá Moisés, ele vai enfrentar Faraó, né? Só que ele vai junto com Arão. Aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né? Deus faz transformar numa serpente. Quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente. Quer dizer, é um poder, né, muito grande, né? Grande. Só que aí os bruxos do faraó, os magos de faraó, fazem 2 serpentes. Eles pegam duas varas de madeira, né, as 2 de madeira, e eles fazem as 2 se transformarem em serpente. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, em determinados rituais, você pode modificar a matéria. Então existe um ritual na Irmandade que os caras alteram matéria. Altera a matéria, que é o caso da licantropia. Não sei se dá tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. Deixa cara, eu terminar o tempo é teu também, tá? Se a hora que você quiser ir embora, tu... Não, pra mim tá de boa. Pra mim também, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então tá. Então, assim... tu tava na cobra. Na cobra. O súcubo e o íncubo. Tá. E o íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen. Recolher o sêmen masculino. Né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo. Né? E tem relação com uma mulher. Né? Aí ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto. Né? Você vê o que aconteceu em Chernobyl, sabe? Animais, plantas, tudo sofreu deformidade. Então a deformidade seria o tamanho, né? Então, quer dizer, eles nasceram gigantes, enormes, né? E muito poderosos. A Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos, inteligentes também. Tinha uma inteligência especial, tinha uma capacidade especial, né? Então, quando você tem que ser descendente dessa linhagem, né? Então, quer dizer, não aconteceu um caso, 2, 3, foram vários casos. Né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante. Né? O caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje. Né? Só que a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? Não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não tem escamas, né? Não tem orelhas pontudas do Spock, não tem coisas assim. São alterações só para ele servir de um recipiente. Um recipiente para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização. Entendi. Porque é uma parada curiosa que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador, que ele conta umas histórias sinistras que ele fala assim, tinha 7 caras. Tinha hora que vinha 7 caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, nas palavras dele, falava com o diabo, falava que, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava 7 caras contra um. Com ele a fala faca. Que matou. Uma vez, teve 7 caras que iam matar ele, ele matou 7 caras. Eu acho que é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa,
aquilo se torna real. Não dá pra você fazer Mas um você acha que o bagulho desse Pedrinho Matador não estava talento inato. conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei, eu teria que conhecê-lo para poder fazer Bom, a uma gente pode afirmação, conseguir né? isso que acontece. Melhor não. Quer conhecer um serial killer? É, um serial killer. É, o cara matou mais de 100, cara. Pô, e tá preso, né? Não, tá não? soltão. Ficou 42 Veio aí, cara, ele Pô, veio aí nessa Pô, casa. Brasil, meu, é brincadeira. Ficou 42 anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca, O cara tem um lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. meu Deus. É. Esse é psicopata, Esse né? é sinistro. E não tem sinistro. um satanismo aí ligado? Não, aí acho que é uma psicopatia mesmo, Entendi. né? Tipo Aí tá Lázaro. Mas tipo ele- Lázaro. O cara é doido. Mas você acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo, o demônio chegou nele e fez ele ficar doido. Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo. Entendi. Porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. É, então É. desde pequeno. Ah, vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? E aí mostraram, saiu no Fantástico, até o quarto dele, Eu cheio de sei. desenhos. Vai vir aí no Cometa também, aparentemente. É. É, cheio de desenhos tal, e códigos, né? E ele sumiu e tudo mais. É o e todo menino mundo- do Acre. Todo mundo, e do Acre. Todo mundo procurando. De repente o moleque aparece, Pleno da Silva, e disse que ia publicar um livro a respeito daqueles códigos. Quer dizer, foi só marketing, né? É, E pra o mim pior- parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? Você chegou a saber? Não. Ele pegou do manual dos escoteiros mirins, É? dos sobrinhos do Pato Donald. Caraca. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Pelo menos não foi a língua do P, né? Aí tinha um código deles lá que eles criaram de escoteiro, né? O A é uma bolinha com ponto, B. E ele fez aquilo ali, pegou do manualzinho. Né, Que infantil. viagem, mané. Pois é. Cara. E falar em viagem foi de uma vez que eu escutei de um cara que era líder de louvor, né? Líder de louvor e líder também dos jovens, né? Da igreja. E ele pegou e falou para mim: eu tenho uma coisa assim, um pecado, né? Que me incomoda. Mas eu acho que não conflita com o que eu faço, né? Eu falei, bom, já que você confiou de falar em mim, fala, né? Ele falou, então, assim, eu tenho fantasias sexuais, né? Bom, fantasia e tal, né? Normal, né? Aí ele Quem quer duas gostosonas, bacana um boquetão? Aí ele pegou e falou o seguinte, falou, não, eu fantasio com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, com os patos. Quer dizer, Caralho. ele tinha tara por pato. Então tá bom, né? Então, quer dizer, não era. Então ele achava assim, tipo, eu não sou um pedófilo, entendeu? Não estou interessado nos jovens da igreja, né? Mas eu estou interessado em pato, eu não posso ver um pato. Não posso ver um pato, um ganso, um marreco. Que viagem, mané. Ah, beleza, vai lá, come vários patos, mano. Não tenho nenhum problema com isso. Quem quiser comer Pois um é. pato, pode comer. Mas só para Entrou em criança, a gente tem um problema muito grave. Do Zit, só para Ao fechar a ponto que eu história. quero te matar. Perdi o contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, Esse daquela pastor, época? Ah, daquela você época. encontrou, Anos caralho. depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá. Ah, caralho! Não quero saber mais de nada, minha vida acabou. Né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele. Ele estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, a minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né? Entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né, que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né, de leão marinho, né, porque eu coloquei, né, no livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha, né. Aí eu peguei e falei, foi da época, né. E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja. Né? Você vê, o demônio não matou ele,
não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai, o pai dele era capelão da Unicamp, e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto. Essa aqui é o Zit. Mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né? Sofreu uma violência ali. Por um diácono ainda, né? Caralho. Então, dentro da igreja, né? Então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né? Eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei, puxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Aí ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo que mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra, né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando. E depois, eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15... Na época era revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim, sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali, né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou, né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né? Em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Eu falei, pastor, tá lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler, né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele a gente fica em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou, olha, um dia eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei, vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim, um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras.
Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor, só que lamentavelmente a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Você não é o pastor, viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Então, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve, o pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então, eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Eu falei, mas só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei, Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né? Ele é médico também, né? Geriatra. Ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo e ele pegou, falou, orou junto com o filho, né? Falou, Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né? Eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então, aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí.